pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós damos início ao ciclo de vídeos desenvolvendo os seus pontos fortes. E para começar, eu quero definir para você o que é um ponto forte, porque de repente você tem uma outra visão do que pode ser um ponto forte, tá? O ponto forte, ele é algo que você faça, uma atividade que você faça de forma estável e praticamente perfeita. É como se fosse um dom, sabe? Uma coisa que você faz muito bem feito. Uma habilidade que você tem que as pessoas percebam em você com pouco tempo de convivência. E o ponto inicial dos seus pontos fortes são os seus talentos. Os talentos que você traz dentro de você. Eles que te ajudam a desenvolver esses pontos fortes cada vez mais. Só que antes de trazer todo o ciclo dos pontos fortes, é importante que você conheça também os pontos fracos. Sabe por quê? Porque normalmente as pessoas buscam desenvolver os seus pontos fracos, porque acreditam que desenvolvendo seus pontos fracos, elas vão conseguir crescer cada vez mais. Só que pense da seguinte forma, é mais fácil você fazer alguma coisa que você gosta, que você tem aptidão para fazer, ou fazer algo que você não gosta, que você faz com muito esforço. O que é mais fácil para você? Eu tenho certeza que você respondeu que o fácil é fazer algo que você gosta, que você tem aptidão. Então, a forma que a gente pensa que vamos desenvolver o ponto fraco, porque aí eu vou crescer, é errado. Ele é mais difícil de ser desenvolvido. Mas isso não é culpa sua, tá? Isso, infelizmente, é uma cultura que nós temos desenvolvido dentro das empresas e também na nossa vida. Pense da seguinte forma, as empresas, como que elas desenvolvem os funcionários? Normalmente, a empresa ela ajuda os funcionários a desenvolverem seus pontos fracos para tentar melhorar esses funcionários que geralmente foram descobertos em um processo de feedback que já está bem ultrapassado, onde o gestor identifica quais foram os pontos fracos que você apresentou em projetos que já foram executados e de repente não tiveram o resultado que ele ou a empresa queriam. E aí, em cima desses pontos fracos desenvolvidos durante um processo de feedback, é que vem o seu desenvolvimento, seus treinamentos, o plano de ação para você se desenvolver. Então, a empresa e os gestores atualmente, eles pegam os pontos fracos e tentam transformar isso em pontos positivos, tentam levar esses pontos fracos a um nível positivo. Só que isso é muito mais difícil do que pegar e desenvolver o que você tem de melhor, os pontos fortes que você tem hoje. Um instituto de pesquisa internacional descobriu que de cada 10 funcionários de uma empresa, 8 se sentem deslocados na função que exercem hoje. E as empresas, elas insistem em desenvolver o funcionário naquela área, naquele ponto específico, naquela função. Será que a empresa que você trabalha hoje, será que ela desenvolve os pontos fortes ou fracos dos funcionários? Eu vou fazer algumas perguntas e aí você vai respondendo aí mentalmente para ver se a empresa se encaixa nesse perfil. Beleza? Primeira pergunta. A empresa que você trabalha, ela gasta mais desenvolvendo um funcionário que ela contratou do que contratando um funcionário um pouco mais caro, mas que já tem as expectativas da empresa? Segunda pergunta. O processo de feedback dentro da sua empresa é baseado em um padrão de estilo de trabalho comum a todos os funcionários? Terceira pergunta. O processo de desenvolvimento dentro da sua empresa é baseado nos famosos pontos de melhoria, que nada mais é do que uma forma mais bonitinha de chamar os pontos fracos dos funcionários? Quarta pergunta. A sua empresa, ela beneficia, ela promove funcionários pelos pontos fracos que eles tinham e pela melhoria que eles tiveram nos pontos fracos? Se a sua resposta foi sim para a maioria dessas perguntas, aí você começa a perceber o porquê que você tem tanta dificuldade de trabalhar pontos fortes na sua vida. Talvez, mesmo depois de eu ter te falado tudo isso e ter te mostrado como que funcionam as empresas hoje, talvez você ainda duvide do que eu estou te falando. Mas não tem problema, isso é normal. Por quê? Porque o seu mindset hoje, a forma que você pensa, está configurado dessa forma. E aí é mais difícil de você
trocar isso, de você mudar isso. Mas primeiro, eu quero que você entenda 2 pontos muito importantes sobre os pontos fortes. Os pontos fortes, eles são únicos e permanentes em todas as pessoas. E o maior ponto de desenvolvimento do ser humano está dentro dos seus pontos fortes. É muito mais fácil e é muito melhor e mais rápido você desenvolver pontos fortes que a pessoa gosta de desenvolver, que a pessoa tem facilidade em desenvolver, do que nos pontos fracos. Mas fica tranquilo, porque durante essa sequência de vídeos eu vou te ajudar a identificar os seus pontos fortes e trabalhar esses pontos fortes de forma que você chegue no fim dessa sequência de vídeos e você esteja trabalhando sempre nos seus pontos fortes, que são aqueles que você vai conseguir atingir um objetivo muito mais rápido. Para começar nessa sequência, eu quero contar uma metáfora para você muito importante que lembra os pontos fortes. Era uma vez 2 camelos passeando, o camelo filhinho e o camelo mamãe. De repente, o camelo filhinho, ele para e diz: mamãe, fala meu filho, por que nós camelos temos essas corcovas nas costas? E a mamãe fala: filhinho, o camelo é um animal do deserto. Ele tem a corcova nas costas porque o deserto é muito seco e nós acumulamos água nas corcovas. Então o camelo não desidrata. Ah, tá bom, mamãe. E continuaram andando. Mais para frente, mamãe, oi filhinho, por que nós camelos temos essas patas tão compridas, tão longas? E a mamãe responde: porque o camelo é um animal do deserto. No deserto é muito quente, o sol é muito forte, reflete na areia e para nós não nos queimarmos, as nossas patas são muito compridas, muito longas. Ah, tá bom, mamãe. E continuaram andando. Mais para frente, mamãe, oi filhinho, por que nós camelos temos esses cílios tão grossos e compridos? E a mamãe responde: filhinho, porque o camelo é um animal do deserto. E no deserto existe tempestade de areia. E para não machucar os nossos cílios são bem grossos e fortes assim. Aí ele protege os olhos. Ah, tá bom. E ele continuou pensando, pensando. Então o camelo filhinho para e diz: mamãe, fala meu filho, se nós temos as corcovas nas costas, porque o camelo é um animal do deserto, no deserto é muito seco e a gente acumula água. Nós temos as patas bem compridas e longas, porque o camelo é um animal do deserto. No deserto a areia é muito quente, para a gente não se queimar, as patas são bem compridas. E como o camelo é um animal do deserto, nós temos os cílios bem compridos, porque no deserto tem tempestade de areia, né? Então por que nós vivemos em um zoológico? Moral da história: não adianta você ter todos os seus pontos fortes desenvolvendo no lugar errado, no ponto errado. Uma das coisas muito importantes para se desenvolver os pontos fortes é você estar no lugar certo, focado no ponto certo. Beleza? Que isso fique de lição para os próximos vídeos também. Um abraço e até o segundo vídeo. Tchau, tchau.